Professor Antônio, sou eu, o Argimiro, de novo. Estava aqui tomando meu mate e pensando no outro episódio ali que você me explicou umas coisas sobre a estrutura da Companhia de Jesus. Mas se puder me explicar assim, quais foram os grandes desafios enfrentados pelos jesuítas naquele momento inicial da província jesuítica do Paraguai? Argimiro, vou dividir a resposta a essa sua pergunta em 4 momentos. No primeiro, tratarei sobre a criação da estrutura provincial. No segundo, sobre a necessidade de novos missionários. No terceiro, sobre as brigas iniciais dos jesuítas. E no quarto, sobre o trabalho principal dos inacianos na região, o atendimento aos indígenas. Professor Antônio, mas eu imagino que a Companhia de Jesus de Roma e a coroa espanhola tenham entregue pronta aquela estrutura física para os missionários da província do Paraguai. Foi assim mesmo? Na verdade, não foi bem assim, Argemiro. É claro que todo movimento de expansão da Companhia de Jesus deveria de ser autorizado tanto pelas autoridades civis quanto eclesiásticas, das quais nem sempre vinha subvenção econômica. A construção da estrutura física da província dependia do trabalho local de seus membros e da boa articulação deles com as autoridades e também com as pessoas atendidas. Quando os jesuítas chegavam nas cidades espanholas, geralmente recebiam propriedades como doação de benfeitores, casas, terrenos, recursos financeiros, escravos. Mas nem sempre isso era suficiente para a manutenção da ação missionária. No caso da criação da estrutura da província, ela teve de ser toda construída pelos jesuítas em Córdoba, na atual Argentina, pois precisavam instalar o provincialado, o noviciado, a faculdade, a casa de exercícios espirituais, a botica, o armazém e o colégio convictório. Para isso, a província teve de adquirir uma série de espaços físicos, chegando ao final em 1767, ano da expulsão dos jesuítas, a ter na cidade diversas estâncias, além de um complexo urbano, podendo contar com a ajuda de inúmeros trabalhadores assalariados, mas também de centenas de escravizados afrodescendentes. Ademais, diferente da realidade da província do Peru, que segundo Diego de Torres não possuía dificuldades econômicas, a nova província foi instalada em um local de grande pobreza. Por isso, a primeira congregação provincial definiu que os jesuítas não usariam tecidos europeus e sim panos da terra, que receberiam como alimentação comidas menos elaboradas e que não teriam acesso a vinho, que não nas celebrações eucarísticas. Por certo, isso tudo mudou com o tempo. Que os móveis dos aposentos seriam rústicos, enfim, que viveriam de fato a pobreza do lugar, algo impensado no Colégio de Lima. Para piorar, no Paraguai em 1607, houve uma praga de lagartas que devorou as plantações e as vinhas, de modo que os jesuítas viveram por um tempo de doações feitas tanto pelos espanhóis quanto pelos indígenas. Estou lhe ouvindo, professor. Tá buenacha aí a explicação. Mas e sobre a necessidade de novos missionários? Veja bem, Argemiro, a província jesuítica do Paraguai foi estabelecida em 1607 e já em 1608 o provincial padre Diego de Torres Bolho pedia ao padre-geral mais pessoas a fim de cumprir suas ordens de criar diversas residências jesuíticas em várias cidades, com um número suficiente de religiosos, entre 4 e 12 em cada local. Ele precisaria de mais de uma centena de pessoas e tinha consigo somente 16 sacerdotes. Quando a província foi formada, ele contava com apenas 8 religiosos, sinal que um ano depois já havia recebido mais 8 deles. Na época,
ele levou consigo para Córdoba o jovem Antônio Ruiz de Montoya para acabar o noviciado, aquele missionário sobre o qual falaremos muito por aqui. Mas boa parte da estrutura física montada em Córdoba tinha a função de formar novos missionários. Professor, você falou em brigas iniciais dos jesuítas? Mas o que mesmo você estava falando, tio? Argemiro, as peleias foram grandes, mas falarei melhor sobre isso em outro momento. Agora tenho de dizer que os missionários enfrentaram dois grandes grupos e bastante poderosos e agressivos desde o início das missões. Os bandeirantes paulistas, que já haviam destruído Vila Rica do Espírito Santo e Cidade Real, e os encomendeiros espanhóis. Bueno, podemos então passar para o principal trabalho dos jesuítas do Paraguai: a catequização dos indígenas. Vamos lá, Argemiro. Pouco antes da criação da província, os jesuítas do Peru haviam saído da região do Guairá, atual estado brasileiro do Paraná. E após a criação da província, Torres Bollio solicitou ao padre-geral o retorno para lá, já que, segundo suas estimativas, o Guairá contaria com mais de 100 mil indígenas. Na carta ânua de 1608, ele dirá que nos arredores de Vila Rica do Espírito Santo eram mais de 200 mil pessoas. Os jesuítas retornaram ao Guairá e passaram a criar reduções no lugar. Já na governação de Tucumã, o pouco número de padres não conseguiu sair em missão às terras de indígenas, se contentando em realizar trabalhos com os nativos africanos escravizados e espanhóis nas igrejas já estabelecidas, pois muitos deles estavam envolvidos em manter a estrutura provincial. Sobre a criação da primeira redução, há uma controvérsia entre os próprios jesuítas. O padre Montoya afirma que foi Santo Inácio, criada por Marcel Lorenzana em 1610 ou 1611, mas os padres Bruxel e Rabuski afirmam que foi Loreto, estabelecida em 1610 pelos padres Maceta e Cataldino, próximo à atual cidade de Guaíra, no Paraná. Mas não vamos entrar nessa celeuma. Sobre o processo de fundação das reduções, conversaremos melhor mais adiante. Tá. Mas como é que nós ficamos sabendo do que aconteceu naquela época? Bueno, aí é que entra a pesquisa histórica, Argemiro. Os jesuítas possuíam um sistema bastante eficiente de registro das atividades que realizavam, fato que nos permite acessar os detalhes de sua ação. São correspondências pessoais, mas também cartas escritas anualmente, enviada de cada local da província ao provincial e deste a Roma, as chamadas cartas ânuas. São crônicas, livros contábeis, atas e muitos outros documentos que estão disponíveis para revivermos tão importante experiência. Mas por enquanto é isso. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo. Agudjevete. Obrigado.